Em 1971, uma família se mudou para uma fazenda no interior de Rhode Island. Eles não sabiam que a casa já tinha um passado, nem que esse passado não ia deixá-los em paz. 10 anos depois, essa história viraria um dos filmes de terror mais assistidos do mundo. Mas antes de Hollywood, houve uma família real. E uma pergunta que, até hoje, ninguém respondeu por completo. O que de fato aconteceu naquela casa? Roger e Caroline Perron tinham 5 filhas: Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. Em 1970, a família começou a procurar uma casa maior, no campo, longe da cidade. Encontraram uma fazenda antiga em Harrisville, um vilarejo tranquilo de Rhode Island. A propriedade era conhecida havia gerações como a Old Arnold Estate, uma construção de mais de 200 anos, com celeiros, um riacho e terras que pareciam saídas de outro século. Para Roger e Caroline, era o sonho de uma vida mais simples. Eles compraram a fazenda sem saber dos boatos que os vizinhos da região contavam sobre aquele lugar. Assim que se mudaram em 1971, a rotina parecia perfeita. Silêncio, natureza, uma nova vida para as filhas. Mas esse silêncio não duraria muito. Segundo os relatos da própria família, as primeiras semanas já trouxeram sinais de que algo não estava certo. Portas que se fechavam sozinhas, móveis fora do lugar pela manhã, um cheiro de carne podre que surgia do nada e desaparecia em segundos. Andrea Perron, a filha mais velha, escreveria anos depois relógios que paravam sempre no mesmo horário, 3 da manhã. As crianças diziam sentir uma presença observando enquanto dormiam. Caroline relatou ouvir passos no andar de cima quando todas as filhas já estavam na cama. No início, a família tentou explicar tudo de forma racional. Uma casa velha range, os canos fazem barulho, o vento entra pelas frestas, mas aos poucos essas explicações deixaram de ser suficientes. E foi pesquisando a história da própria terra que Caroline Perron encontrou um nome que mudaria tudo: Bathsheba Sherman. Aqui é importante separar o que é documentado do que é lenda. Bathsheba Tyre nasceu em 1812 na região de Harrisville. Ela se casou com Judson Sherman em 1844 e teve 4 filhos, dos quais apenas um sobreviveu até a vida adulta. Isso por si só não era incomum para a época. A mortalidade infantil no século XIX era alta, mas a comunidade local, segundo relatos posteriores, associou essas mortes a algo mais sombrio. Surgiram rumores de que Bathsheba praticava bruxaria, e décadas depois a lenda cresceu. Diziam que ela teria sacrificado uma criança em ritual satânico. Não existe nenhum registro histórico, nem processo judicial, nenhuma condenação que comprove essa acusação. Pesquisas feitas por historiadores décadas mais tarde não encontraram evidências de que Bathsheba tenha morado na propriedade dos Perron, nem de que tenha cometido qualquer crime. Ela morreu em 1885 aos 73 anos por complicações de um derrame. Foi sepultada em solo consagrado no cemitério de Harrisville. Ainda assim, foi o nome de Bathsheba que a família Perron passou a associar à presença que sentiam dentro da casa. Foi Caroline quem, pesquisando a história da região em 1973, ligou os rumores antigos ao que vivia em sua própria casa. E foi essa associação mais tarde amplificada pelos investigadores que entrariam na história, que transformou Bathsheba na figura mais famosa do caso. Com o passar dos meses, os relatos da família foram ficando mais intensos. Segundo os Perron, objetos eram arremessados pelos cômodos, marcas apareciam na pele das crianças, sem explicação. Cindy, uma das filhas mais novas, contou anos depois ter visto uma figura de pé ao lado da sua cama durante a noite. Caroline relatou sentir mãos invisíveis puxando os lençóis enquanto dormia. A família também descrevia sons de arrastar móveis vindo do sótão, mesmo quando ninguém estava lá em cima. Roger, o pai, era o mais cético, preferia buscar explicações racionais. Mas, com o tempo, mesmo ele passou a admitir que havia algo naquela casa que escapava de qualquer lógica simples. Foi nesse contexto, em meio ao medo crescente da família, que Caroline decidiu procurar ajuda especializada. Ed e Lorraine já eram conhecidos nos Estados Unidos como investigadores do paranormal.
Ele, autodenominado demonólogo, ela, uma médium que afirmava ter capacidades psíquicas. Ao visitar a fazenda dos Perron, o casal afirmou sentir uma energia extremamente hostil na propriedade. Segundo os Warren, não se tratava de um único espírito, mas de várias entidades habitando a casa. Eles alegaram ter identificado a presença de Bathsheba como a mais forte e mais perigosa entre elas. Para a família de Perron, a chegada dos Warrens trouxe uma sensação de que finalmente alguém levava a sério o que eles viviam. E foi durante uma das visitas dos investigadores que aconteceu o episódio mais lembrado de toda essa história. Segundo os relatos de Lorraine e da própria família, foi realizada uma sessão dentro da casa, na tentativa de se comunicar com a presença. Durante esse momento, Caroline Perron teria começado a se comportar de maneira completamente diferente da sua personalidade habitual. Testemunhas presentes, incluindo os Warren, afirmaram que Caroline passou a falar com uma voz alterada e que sua expressão mudou de forma abrupta. Ed Warren descreveu o episódio como uma tentativa de possessão, na qual a entidade estaria tentando dominar Caroline. Embora não exista registro em vídeo desse momento, os relatos dos presentes descrevem uma cena impressionante que marcou para sempre a história da família Perron. Com o passar dos anos, esse episódio se tornou uma das partes mais famosas do caso e acabou inspirando uma das cenas mais icônicas do filme Invocação do Mal. Apesar de tudo, os Perrons não deixaram a fazenda imediatamente. Eles moraram na propriedade por 10 anos, entre 1971 e 1980. Segundo a família, o apego à casa, às terras e à vida que havia construído ali pesou mais do que o medo. Havia também uma questão prática. Era a casa deles comprada com dinheiro que tinham em uma época de dificuldades financeiras. Sair não era uma decisão simples. Com o tempo, a família passou a conviver com os fenômenos quase como parte da rotina. Quando finalmente se mudaram em 1980, disseram sentir um alívio enorme. Mas, segundo relatos de moradores posteriores da fazenda, os fenômenos estranhos não teriam parado depois que os Perron foram embora. Décadas depois, a história dos Perron chegou até roteiristas de Hollywood. Em 2013, o caso foi adaptado para o cinema com o nome Invocação do Mal. O filme apresentou Ed e Lorraine Warren como protagonistas e transformou Bathsheba Sherman na vilã central da trama. A própria Andrea Perron, que mais tarde escreveu livros sobre a experiência da família, afirmou publicamente que o filme mistura fatos reais com elementos de ficção criados para o cinema. Ainda assim, o caso da fazenda de Harrisville se tornou um dos relatos paranormais mais conhecidos do mundo. Talvez porque envolva algo simples, uma família comum, uma casa antiga e histórias que ninguém consegue provar nem desmentir por completo. Até hoje, pesquisadores questionam a veracidade de boa parte do que foi contado, mas a casa continua de pé em Harrisville, Rhode Island, e quem passa por lá à noite ainda se pergunta: o que realmente aconteceu dentro daquelas paredes? A história da família Perron continua dividindo opiniões até hoje. E você? Acredita que tudo isso realmente aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like. Inscreva-se no canal para acompanhar mais casos reais, mistérios e lendas que marcaram a história. Até a próxima!